Hoje eu vou contar uma história de terror. E não é sobre esses filmes de zumbi na Europa, mas é uma história de terror que acontece aqui no Brasil mesmo. E vou falar a partir de um documentário que eu assisti desses canais de documentários. Ele relata o seguinte: os porquinhos da natureza, logo que nascem, eles mamam até os 2 meses e depois eles vão comer alimentos sólidos. Mas quando se cria porcos em granjas para engorda e abate, esses porquinhos são desmamados com 2 semanas apenas. O que acontece numa ninhada normal de 2 meses de amamentação? Cada porquinho tem sua teta para mamar. Você pode misturar os porcos, numerar nas costas dele com a caneta, numerar aquela teta, ele vai sempre naquela teta. O que acontece quando se desmama precocemente os porquinhos? Eles perdem a noção da sua teta. Eles começam a agredir os irmãos, morder os irmãos. Há uma confusão danada. E por que isso acontece? Daí os pesquisadores constataram o seguinte: quando há um desmame precoce, induz o porquinho a uma situação de altíssimo estresse para eles. Quando esse estresse se impõe biologicamente, começa a haver uma secreção absurda de hormônios no âmbito do cérebro do porco. Isso acaba alterando estruturas neurológicas do porquinho. Ele perde controles importantes sobre a excitação, sobre a agressividade. E isso acontece num animal que tem um cérebro mais próximo do cérebro humano depois do cérebro do chimpanzé. Isso leva a gente a questionar a questão do estresse que se impõe sobre crianças que estão numa fase similar ao dos porquinhos, que é aproximadamente até os 2 anos, já que o ser humano tem um período muito longo de crescimento e desenvolvimento neurológico e comportamental. Vamos imaginar que crianças, principalmente, sofrem essa descarga hormonal agressiva sobre centros de controle do comportamento da criança. E vamos selecionar aí, para começo de conversa, as crianças que nascem filhas de adolescentes e geralmente pobres. Em 2018 foram 434 mil crianças nascidas de jovenzinhas de 15 a 19 anos. Mas até os 15 anos foram outras 21 mil crianças nascidas dessas adolescentes. Inclusive esse caso que se tornou como um exemplo desse tipo de problema, a criança de 10 anos lá do Espírito Santo, que precisou fazer uma interrupção dessa gravidez perigosa para a criança, para ela, lá no Recife, porque médicos covardes não aceitaram fazer essa interrupção legal. Grupos religiosos e outros grupos se postaram contra, querendo que essa menina grávida, que foi com um bichinho de pelúcia para o hospital para fazer esse aborto legal, querendo que ela sofresse toda uma gravidez com um gravíssimo risco à sua vida. Pois bem, nesses 14 anos de governo do PT, que é o governo da preocupação com o social, da preocupação com os mais pobres, da preocupação com os mais vulneráveis, nasceram 6 milhões de crianças, filhas de adolescentes de 15 a 19 anos. E mais 300 mil crianças nasceram nesse governo com mães de menos de 15 anos. Crianças, né? E o que foi feito? O que as igrejas que têm lutado pelos pobres, contra o aborto, não sou a favor do aborto, acho que ninguém pode ser, mas o que eles fizeram para essas crianças? Esses 6 milhões e 300 mil crianças, que ficaram expostas naturalmente à fome, frio, agressões mais variadas até os 2 anos. Quem está cuidando disso? Quais são as políticas dos governos de esquerda em relação a essas crianças? Eles têm um futuro absolutamente terrível pela frente. O que esperar dessas crianças? Eles vão ter problema de controle, vão ter déficit de aprendizagem severos. E vão engrossar, obviamente, o pessoal mais vulnerável
às ações criminosas. Aí não é o trabalho da polícia que vai resolver, ela vai simplesmente acudir às emergências que vão surgir. Mas o que está sendo feito nessa juventude precarizada pelo desatendimento? Isso é dramático, porque um grande estudioso da violência, dos homicídios, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Manuel Eisner, ele fez algumas constatações sobre países muito violentos. Algumas delas, por exemplo, são países de altíssimo grau de corrupção. Vocês imaginam que deve ser difícil viver num país assim. Países com altíssimas taxas de evasão escolar. Também não deve ser fácil viver num país assim. E países onde há um expressivo número de crianças nascidas de adolescentes, geralmente pobres, como o Brasil, por exemplo. E por quê? Eu perguntei o Manuel esteve numa conferência aqui no Brasil, perguntei a ele o que tem a ver a gravidez precoce de meninas com a violência, com homicídios. Ele falou, muito simples. Quando você tem uma alta taxa como essa, significa que você tem jovens descontrolados pela sociedade, por eles mesmos, por freio de todo tipo, inclusive da escola. Então nós estamos falando de jovens que estão numa máquina de produção de jovens desajustados, sujeitos a engrossar estatísticas do crime. E o que está sendo feito? Quando nós vemos aí o gasto absurdo que se faz de bilhões para sustentar as aventuras políticas, o dinheiro para os partidos políticos, o gasto monumental que nós temos no judiciário com salários, com benefícios variados, parece que nem temos esse tipo de problema. Esse é um problema gravíssimo que afeta os entes de segurança pública, que vai encher aí as unidades de atendimento do menor infrator, que ajuda a encher os presídios que nós temos, quase 1.000 presídios pelo país. E parece que esse problema nem existe. É provável que muitos de vocês que estão vendo esse meu vídeo nunca tenham ouvido falar disso. São 450 mil crianças nascidas indevidamente de jovens, adolescentes pobres. E nada se faz, ou pouquíssimo se faz, para cuidar desse problema, que é o investimento de problemas no futuro. Eu me recordo de um trabalho que começou a ser desenvolvido nos Estados Unidos, além de programas de contenção de gravidez, programas sérios têm que ser feitos, obviamente, sem lero-lero religioso. Nós tivemos até recentemente a religião bradando contra o uso de camisinha e outros contraceptivos. Nós precisamos de um sério programa de contenção da expansão inadequada de gravidez de jovens pobres. Pecado é deixar essas meninas se engravidarem. Pecado é ter essas crianças condenadas a ter um futuro de precariedade para elas mesmas, para seus familiares e para toda a sociedade. Nós estamos indo muito mal em algumas áreas sociais. E para mim, uma das mais dramáticas ainda é não saber evitar crianças indesejadas enquanto se pode fazer através do processo de campanhas nacionais, de campanhas educacionais, de esclarecimento, etc. Eu vi trabalhos feitos nos Estados Unidos de redução da violência, ensinando as crianças a não serem violentas, desde o prézinho. Mas aquelas que já são predispostas por más estruturas de formação neurológicas, vai ser muito mais difícil lidar com essas crianças, com esses jovens. E fica aí um recado, portanto, e uma grande questão. O que nós estamos fazendo? E o que nós vamos fazer com esse enorme problema? Diga-se passagem, ainda bem sendo reduzido, até de forma significativa. Mas estamos muito longe de alcançar um nível de uma sociedade decente
que cuida de suas jovens, adolescentes e pobres.